Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje no sábado. Pois é, dessa vez eu consegui dar uma fugida e vim para casa. Nós estamos todos concentrados na casa dos filhos, aqui no outro lado de Amsterdã. Hoje é o Family Day no Canadá e vai ser comemorado aqui também em Amsterdã, na Holanda. Nós temos os parentes vindo do cunhado, meu queridíssimo cunhado, são dois maravilhosos cunhados que eu tenho. Um mora em Paris, o outro em Troyes, no sul da França, perto lá da terra de René Le Chateau, né, onde aconteceu a história do Código da Vinci, etc. E eles estão vindo para cá, estão chegando de tarde hoje, faremos uma grande festa que vai rolar até amanhã. Então vem mais alguns amigos, nós estamos com a filha que veio do Canadá, comemorando o aniversário do filho e do outro que está no Brasil também. E é isso aí, a grande família. Vai ser muito bom. E eu vim aqui, dei uma fugidinha para gravar o vídeo para vocês. As coisas aqui estão aparentemente normais, apesar de toda a confusão que vocês veem nos jornais. Não acreditem em tudo que vocês leem. O dia está lindo, estamos com o verão terminando, as árvores estão começando a mudar a cor das folhas. E as temperaturas já caíram bastante. Embora hoje esteja um dia de sol luminoso, um sábado incrível aqui. Eu vou te postar algumas fotos depois da festa lá da nossa turma, da nossa família. É que o pessoal não gosta de aparecer, evidentemente, nas redes sociais, mas a gente sempre tira de uma maneira mais discreta, para vocês verem o que é. Ok? Mas vamos começar hoje falando sobre a nova missão da NASA. Pois é, a NASA voltou a aparecer, se coçou, né? E vai mandar uma missão agora à Lua, o projeto Artemis. Eu vou mostrar para vocês aí as fotos, né, os diagramas do projeto. Depois de tantos anos, quase 50 anos depois que eles pararam esqueceram da Lua, né? Então, agora voltando. É claro, a Israel já mandou uma nave, a Índia mandou, o Japão mandou, e a China tem um jipinho lá no lado escuro, no Polo Norte da Lua. E a NASA estava parada, né? Porque os Estados Unidos entraram numa outra vertente, que nós já conversamos sobre isso, está sendo destruído completamente. Talvez seja uma tentativa de criar um pouco de publicidade em cima do assunto, mas essa nave vai ser lançada agora, vai fazer a circunnavegação em torno da Lua e depois volta à Terra. Depois tem uma outra em 2024, eles estão planejando voltar à Lua em 2025, que já passou para 2026. Isso tudo é marketing, né? Então vamos ver como é que essa coisa funciona. Pois bem, vamos ver primeiro o que é o programa Artemis da NASA. É uma série de missões espaciais em andamento executadas pela NASA, com uma variedade de objetivos ambiciosos, incluindo o pouso da primeira astronauta mulher e do primeiro astronauta de cor no Polo Sul da Lua. Sempre tem política, né? A Artemis 3 será a primeira missão tripulada de pouso na Lua da Agência Espacial dos Estados Unidos desde a Apollo 17 em 1972. Vocês verem. Enquanto as missões espaciais são principalmente dessa Artemis, né, focada na exploração lunar, os objetivos de longo prazo da NASA são ainda mais empreendedores. Usando uma tecnologia e pesquisa desenvolvida durante os voos espaciais Artemis, a NASA pretende lançar uma futura missão tripulada a Marte. E vai, tropada de sempre. Esse ambicioso plano Moon to Mars, né, da Lua a Marte, da NASA, envolve a construção de uma nova estação espacial em órbita lunar e, eventualmente, uma base lunar habitável. E o programa Artemis é chamado Artemis, que é a deusa grega da mitologia. Ela é a Lua, irmã gêmea de Apolo. A ligação com a missão que lançou os humanos à Lua há 50 anos. Temos aí toda a mitologia grega dentro da NASA, tem muita magia envolvida, muita numerologia. Já falamos uma vez sobre isso, vou voltar a falar. Essa espaçonave que vai ser tripulada, que está em desenvolvimento, é chamada de Orion. Orion é uma das constelações mais reconhecíveis no céu das Três Marias, enquanto na mitologia clássica Orion é companheiro de caça de Artemis. Né? Então tem toda essa historinha aí. Demoraram muito, mas eles estão correndo porque os outros já estão indo lá também. A Estação Espacial Internacional não vai durar até 2024, ela vai cair, ela está velha. Os russos abandonaram por causa dessa coisa toda que está acontecendo, não vão dar mais apoio. Os americanos só iam até então à Estação Espacial Internacional com naves russas, agora estão usando a nave do Elon Musk, né? E outras empresas particulares americanas que estão fazendo isso. Então tem esse imbróglio todo aí, falta que se eles se dedicassem
à exploração espacial e não se dedicassem às guerras, as coisas estariam muito diferentes. Mas é impressionante a natureza humana. Então a primeira tentativa vai ser agora dia 29 de agosto, né, de 2022. A Artemis 2 não vai ser antes de 2024, eles botam assim, não antes de 2024. E a 3 seria em 2025. Já passaram para 2026, não antes de 2026. Quer dizer, é tudo uma propaganda. Né? Mas vamos ver. O outro lado não vai pensar muito nisso não. A China já tem sua própria estação espacial já colocadinha no espaço, ninguém fala muito, manda as missões, tem ido mulheres, ficam no espaço um bom tempo, tem trabalhado pra caramba, tem um Jeep chinês também em Marte, então a corrida recomeçou. É claro que essa balela de pesquisa ninguém acredita que eles vão voltar, é muito armamento, vão tentar explorar a parte militar dessas missões. Sempre aconteceram missões militares envolvidas com as missões civis, né? Então é isso aí. Eu fiz um resuminho, se vocês quiserem maiores informações, a página da NASA tem lá tudo explicadinho. Eu coloquei uns diagramas aí de como vai ser a primeira missão, a segunda e a terceira, como é a nave, que é uma cópia aperfeiçoada do Projeto Apollo. E é do Projeto Apollo que nós vamos falar agora um pouquinho, de um livro que eu estava lendo, de 1975, do Maurice Chatelain. Ele é um marroquino, ele é de origem francesa, que nasceu e foi criado em Marrocos. Até a época da independência do Marrocos, ele tinha que optar entre voltar para a França ou resolveu ir para os Estados Unidos na época. Era um outro Estados Unidos. Ele vai para lá na década de 50. Era uma outra América. Não tem nada a ver com essa que está aí agora, não. E aí ele foi cientista da NASA, engenheiro, trabalhou no projeto Apollo, ele foi gerente do projeto Apollo, é um cara que tem um conhecimento técnico incrível, e escreveu um livro dizendo que os nossos ancestrais vieram do espaço exterior. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pois bem, o livro dele tenta responder as perguntas famosas, né? Quem somos nós, de onde viemos e como nós chegamos aqui. É dividido em capítulos, por exemplo, o segredo da Atlântida, o significado da Grande Pirâmide de Gizé, os tesouros perdidos do Antigo Egito, o quebra-cabeças do calendário maia, a verdade sobre a astrologia, o mundo sobre os calotas polares, Stonehenge, o milagre da matemática, Göbekli Tepe não tinha sido descoberto ainda, e o calendário de Rhodes. Isso em 1975. Então vamos ver que a coisa, esse papo todo de segredos da Atlântida, etc., isso vem de muitos anos atrás. Isso não surgiu agora. As redes sociais é que criaram no renascimento desses assuntos que já eram discutidos lá atrás. Eu sempre li, eu tinha coleções de livros do Charrot, dele mesmo, e ficava fascinado com isso. E ele tem uma vantagem que ele é um cientista, que trabalhou realmente, efetivamente, está lá comprovado, ele trabalhou no projeto Apollo. Ele trabalhou no computador que levou a nave à Lua. Então, ele tem outro mistério da Cruz de Malta, né, que remonta aos Sumérios, e o que é que os astronautas da Apollo, do projeto Apollo e do projeto Gemini realmente viram. Então ele usou computadores sofisticados na época, informações novas e como sempre, negligenciadas, e a sua experiência direta como cientista da NASA, né, que projetou e construiu o sistema de comunicação e processamento de dados da Apollo. Né? Então ele acumula evidências pra caramba, muita coisa, e evidências convincentes de que nossos ancestrais vieram sim do espaço sideral. Ele escreveu em 75, desculpe, foi escrito em 1979. A ufologia não tinha muita diferença de hoje. Hoje nós temos publicações oficiais e documentos liberados. Naquela época era um tabu. Né? Então, Chatelain era um engenheiro gerente, como nós falamos, e tinha uma fixação em matemática muito grande, como engenheiro eletrônico. Ele coloca dados matemáticos incríveis que vêm do calendário sumério e do calendário maia. E nós vamos ver no decorrer do vídeo. Eu vou fazer a primeira parte hoje, depois vou continuar, porque é muito extenso esse assunto. Ele comenta no livro dele, por exemplo, já na década de 50, aí estou falando da década de 50, já tinham projetos de controle remoto que foram desenvolvidos pelos alemães na Segunda Guerra, os americanos também. Eles fizeram um voo, atravessaram do sul da Califórnia até a costa leste dos Estados Unidos, e esse avião aterrissou a 200 metros do alvo. Já havia um controle muito grande na década de 50, que depois foi sendo super desenvolvido,
para chegar a um controle de navegação para mandar uma nave ao espaço. Fora os aviões experimentais que a NASA tinha, né, como o U-2, o U-2, a Dama de Negro, que é um gigantesco avião, parece um gigantesco planador, que ia bem nos limites do espaço e serviu para fazer pesquisas, muitas pesquisas, vários aviões de pesquisa foram mandados, foram centenas de foguetes, centenas de experimentos. Todo mundo pensa que essa coisa foi a Lua, não foi, mas não tem a menor ideia do trabalheira que deu. Milhares e milhares de pessoas envolvidas, são milhares e milhares de testes, de experimentos e muita grana envolvida. Havia uma vontade política, né, vontade científica e política. Então, até que o complexo militar industrial toma conta de tudo nos Estados Unidos, as Big Techs, e a nação começou a decair. Tanto é que o projeto espacial americano ficou paralisado, enquanto a China continuou a desenvolver o dele. A Rússia também parou, de problemas econômicos, mas era a tecnologia russa que levou até 2 anos, 3 anos atrás os astronautas de ida e volta para a Estação Espacial Internacional. Não tinha ninguém fazendo isso. Então nós vamos ver que ele fala depois, nós vamos continuar a conversar sobre as fotografias da Lua tirada pelo projeto Apollo, e falando que os astronautas viram OVNIs, né, que é o acidente da Apollo 13, né, e teve um acidente na Apollo 13 que ninguém explicou, tentaram explicar até hoje como é que acham que foi sabotagem, né, e aquela explosão dos tanques de oxigênio no meio do caminho, que eles tiveram que orbitar a Lua e depois voltar para a Terra, e a missão foi cancelada porque eles ali começaram a tentar salvar suas próprias peles, né. Ele faz então uma abordagem matemática e faz uma abordagem arqueológica, né, mais interessante do que o Erich von Däniken, porque ele vai na matemática, ele usa uma abordagem científica, enquanto von Däniken, que eu amo de paixão, sempre fazia uma abordagem mais especulativa. E foi uma contribuição muito boa para a ufologia. É interessante se vocês conseguirem no Brasil esse livro, é meio complicado, tem na Amazon. Amazon é da americana, não sei se no Brasil tem, né? Então ele é isso. Eu vou dar início então a essa história, que nós vamos falar sobre as missões que a maioria das pessoas não tem a menor ideia de como foi o projeto espacial americano. Eu não vou falar do russo porque eu não tenho informações, mas o projeto americano foi fantástico. Na época eles estavam na frente, sim. Estavam na frente no setor de computação, né, de controle de voo, etc. E foi investido muito dinheiro. E nessa época não existia a Rússia, existia a União Soviética, que lutava para sobreviver, né, e concentrou-se nas suas colônias, naquele grande império, embora desenvolvesse armamentos, de aves espaciais também, participasse dessa corrida, mas em um determinado momento o império começa a cair, a implodir, por razões que nós não vamos conversar aqui, tem mil motivos, e os americanos conseguem o domínio do espaço por algum tempo, né? Agora não tem mais não. Já começamos. Continuamos, né? Bom, Maurice Châtelain continua, né? Ele conta a história da vida dele desde o Marrocos. Eu não vou poder ler o livro todo, né? Mas ele conta das viagens que ele fez antes, quando entrou no projeto. Ele trabalhou em várias empresas de aviação nos Estados Unidos, Convair, entre outras. Existiam várias empresas que depois se fundiram. Hoje a principal é a Lockheed. Mas ele trabalhou em várias empresas de aviação até ir para a NASA. Ele tinha um conhecimento muito grande tecnológico. E ele descreve que muita coisa ele recebeu em reuniões que ele fazia aqui na Europa, em Paris. Ele teve várias vezes junto com os cientistas russos. Ele era proibido de falar do projeto, mas eles trocaram muitas figurinhas, muitas ideias. E ele disse que se não fosse a ajuda dos cientistas russos, ele não teria escrito esse livro. E ele disse que a espaçonave Apollo, por exemplo, ela consistia de 3 partes principais, né? Primeiro havia o módulo de comando, é um cone truncado de cerca de 8 pés, né? Multiplica por 3 vezes 8, 24, 2,40 metros de altura. O de hoje, a Artemis, é um cone também, é uma cópia aperfeiçoada do projeto Apollo. Eles só aperfeiçoaram, não mudou nada. E o foguetão continua o mesmo. Né? E ele disse que ali tinha um paraquedas de pouso, antena de rádio, seriam usadas após o mergulho. E tudo isso ficava bem hermeticamente guardado, só eram liberados, né, na medida que fosse chegando na atmosfera terrestre. O módulo de serviço ficava na parte traseira do módulo de comando, tinha quase 17 pés de comprimento e também 13 pés de altura, continha todos os sistemas de suporte de vida, tinha outro cone truncado que continha um módulo de exploração lunar,
e o veículo lunar, o Jeep lunar, que estava ali dentro. Ele ficava montadinho, ele se articulava completamente, ficou um bloquinho. Quando ele é liberado, e que ele é expandido, né, como se fosse um origami. Então ele diz que o Jeep foi abandonado na Lua e o módulo deixado em órbita ao redor da Lua e o módulo de serviço descartado em órbita ao redor da Terra. Então apenas o módulo de comando com seu escudo térmico em sua base poderia suportar as tremendas temperaturas causadas pelo atrito durante a descida pela atmosfera. E os 3 astronautas e tudo o que eles levavam da Lua voltavam para a Terra. Então aquele cone invertido na parte de baixo tinha um escudo refratário de cerâmica, que os americanos gastaram milhões e milhões de dólares para fazer um escudo desse, enquanto os russos fizeram uma espécie de fita isolante. Eles foram botando camadas e testando. Queimou 2, queimou 3, queimou 4, opa, aqui queimou pouco. Agora não queimou mais. Eram fitas, falando de uma maneira mais simples, né? Não gastaram muito dinheiro pesquisando em cima de cerâmicas exóticas. Então, ele continua dizendo que ele vai descrevendo a parte técnica do projeto Apollo, de como é que eles faziam células de combustível, era a fonte de corrente elétrica, e o abastecimento de água para a nave Apollo também era importante. Mas essas células de combustível foram desenvolvidas que foram desenvolvidas para a missão lunar. Elas combinaram hidrogênio líquido e oxigênio para produzir corrente elétrica da água em uma única operação. Era uma ideia simples, mas tinha que se pensar na engenharia disso. Então muita coisa foi desenvolvida, mas muita coisa que nós usamos hoje foi desenvolvida graças a esse desenvolvimento. Não teve nenhum projeto paralelo, como fala aí tem uma turminha aí que diz que tem um projeto paralelo com nave sofisticada. Não tem, não. Não é por aí que a coisa caminha. É muito fantasia. Não, quando não se justificava ter ele já tem a domínio de uma nave antigravidade, desenvolvendo um projeto espacial, Solar Warden, que vai para Marte e volta, que tem gente lá daqui que foi num projeto secreto americano. Ai, ai, ai. Aí é viagem demais. Né? Tem um camarada, estou lembrando o nome dele agora, que foi a Marte, voltou. Pois é. Como é que chama ele? Pois é, o Corey God, né, que disse que foi a Marte, que era um soldado especial. Tem uma turma que acompanhava ele. Ele agora está um pouco sumido. Está fazendo história em quadrinhos. Não cola aquela história. Pessoal, como ficção científica é maravilhoso. Pois é, não tenha dúvida que eles estão desenvolvendo projetos secretos, não tenha dúvida, tanto um lado quanto o outro. A China, a Rússia, os Estados Unidos têm seus projetos secretos, mas ainda não dominaram completamente o sistema antigravitacional, de antigravidade. Eles não entendem como é que um disco tic-tac aparece, desaparece, voa a 30 mil km por hora, dá uma parada, sobe em 90 graus. Isso eles não conseguiram entender ainda. E se eles têm alguma tecnologia que foi conseguida desses objetos que caíram, seja lá de outra dimensão, ou que vieram por um buraco de minhoca, ou por outro sistema que nós não conhecemos, eles tiraram alguma tecnologia, mas não toda. Eles não conseguem fazer uma engenharia reversa com aquilo que pertence a um outro tipo de física, a um outro universo. Esses caras conseguem passar por algum portal, uma espécie de portal, mas não sabemos. Não é? Mas não tem essa coisa do Corey God, não. Então ele continua, o Chatelan. Eu estou fazendo um resumo. Muita gente não tem a menor ideia do que é a corrida espacial, do que foi o projeto Gemini, projeto Apollo, projeto Mercury. Então nós vamos aqui continuar. Ele diz que o sistema de navegação não era complicado. Quer dizer, para um engenheiro, né? Era uma plataforma que foi estabilizada por 3 giroscópios, sustentando no seu estante um telescópio que era conectado a um computador elétrico em contato permanente com a Terra. Bastava girar o telescópio ou o sextante e mirar em certos pontos da superfície da Lua ou em alguma estrela, por exemplo, Canopus, por exemplo, e o computador transmitiria os ângulos exatos dos avistamentos com os 3 eixos da Lua, né, a plataforma, e era estabilizada em terra com todas as informações necessárias. Eles controlavam da Terra. A distância da Terra ou a Lua era medida simplesmente pela leitura angular do disco lunar ou dos 2 lados da Terra para fazer essa leitura, né? Então, a cápsula teria que, para fazer a leitura, eles moviam a cápsula em todos os 3 eixos para poder colher dados. Isso foi feito disparando pequenos foguetes colocados ao redor do módulo de serviço. Para evitar o superaquecimento, a Apollo tinha que ser girada constantemente para que um lado seu não ficasse exposto o tempo todo ao Sol. E a comunicação, né, era feita em distâncias próximas,
A posição exata da Apollo era medida por um radar de rastreamento na Terra, na banda de 5.715 e 5.815 MHz, uma unidade de frequência. O sinal de radar foi recebido e amplificado por um transponder e retransmitido pela Apollo de volta à Terra. As mensagens codificadas de Houston para a Apollo foram transmitidas em frequências ultra altas, na UHF, na banda de 450 MHz, e apenas em uma direção. A voz e telemetria foram realizadas em frequências muito altas, né, VHF, nas bandas de 259 a 296 MHz. Na época, os rádios amadores, que não tinha celular, não tinha, pegavam e rastreavam essas transmissões de todo o canto da Terra, inclusive no Brasil. Estações de rádio amador, os caras rastreavam, que tinham condições. Então, quando a Apollo chegou nas proximidades da Lua, os portadores de comunicação usados anteriormente não conseguiram chegar. Os transmissores não chegavam tão longe. Então todas as comunicações passavam por um único transmissor muito potente, com uma antena direcional na banda de 2106 e 2287 MHz. Com um grande número de canais, cada um transmitindo vários sinais ao mesmo tempo, através de um sistema que eles chamam de multiplexação. Multiplex. Haviam 7 canais para fornecer informações médicas sobre as condições físicas dos astronautas, 9 para retransmitir os dados de telemetria, né, que armazenados na passagem atrás da Lua, que aí interrompia tudo, que não podiam ser transmitidos diretamente. O sistema de comunicação foram aprimorados, de missão para missão, eles foram aprimorando e melhorando, inclusive, a transmissão de TV. Né? Então, o que é importante, fazendo um resumo, né? Quem quiser ler o livro dele, dá tudo detalhadamente, tecnicamente, como funciona, quem entende da linguagem técnica. Então não era nenhum troglodita. Nós, na década de 50, na década de 60 e na década de 70, nós não éramos trogloditas tecnológicos. Não tínhamos computadores digitais como hoje, mas existiam computadores analógicos. E a tecnologia era fantástica para a época. Pena que ela foi uma curva decrescente. Os Estados Unidos estagnou na tecnologia. E a China está passando à frente, já passou. Então, nós estamos vendo que não tem grandes mistérios. Os mistérios estão no que eles viram e no que eles deixaram de transmitir para a gente, que esconderam. E nós vamos chegar lá. O professor Telan vai falar das fotografias que ele viu, das filmagens que ele assistiu e do testemunho de vários astronautas, da turma que foi a primeira vez, da influência psicológica que essas viagens causaram aos astronautas. Muitos deles tiveram sérios problemas, abandonaram a carreira completamente. Né? Houve uma transformação muito grande, porque essa turma que está indo à Estação Espacial Internacional, agora, o que iam à Mira anteriormente, eles estão na órbita baixa da Terra. Eles não estão no hiperespaço. Ninguém passou para lá mais. Mas eles conseguiam passar o cinturão de radioatividade, eles sabiam exatamente onde era menor, onde ele tinha menor espessura, eles levavam medidores de radioatividade para medir a quantidade de radiação a que eles eram expostos. Esses medidores transmitiam dados para a Terra. Antes disso, mandaram vários macacos, mandaram animais para fazer testes, e eles passavam ali, naquela faixazinha mais estreita. E era por um período muito pequeno, que não chegava a alterar a fisiologia dos astronautas. Todos eles sobreviveram muito bem, morreram de outros motivos, que não tem nada a ver com a radiação para passar no cinturão de Van Allen, que já era bem conhecido, muito conhecido. Não tem nada de novo. Houve um atraso, isso sim. Nós sofremos foi um grande atraso por questões de política, de poder. A turma que quer poder, dinheiro e essa alucinação, essa verdadeira obsessão por identitarismo que está destruindo tudo. Né? Pois é. Pois bem, é bem extensa a descrição que ele faz de todo o projeto, desde o projeto da Mercury, a Gemini, depois a Apollo, até chegar ao ônibus espacial. Ficaria horas falando sobre isso, então eu estou pegando tópicos, né, pensando tópicos. Ele fala que foram 11 missões sensacionais na ordem que foram lançadas. Ao todo foram construídos 20 módulos Apollo, dos quais 12 deveriam ser lançados, e os demais deveriam ser testados quanto à resistência, a resistência ao calor, a flutuabilidade, e vai por aí, uma série de outras características. Ele diz que o primeiro da dúzia de módulos destinado ao lançamento, chamado Apollo 1,
queimou em um flash durante uma contagem regressiva no solo. Em 27 de janeiro de 1967, aconteceu esse acidente e matou todos os 3 astronautas a bordo: o Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. E todo o programa então foi interrompido até que o módulo de comando pudesse ser redesenhado. Aí ele vai falando sobre Apollo 7, com Walter Sheehan, Don Aisley. Aí vem depois Apollo 8, com Frank Borman, James Lovell, William Adler. Aí ele vai comentando sobre cada missão que fez, os problemas que tiveram, problemas que foram contornados, até Apollo 13, né? Mas o mais interessante é quando ele chega aqui, ele fala Apollo 13, por exemplo, né, que foi com James A. Lovell, tem um filme muito legal sobre isso, Fred Heiser e John Schweigert, né, que teve problemas confirmando a superstição sobre o número 13, né? A missão ocorreu no dia 11 a 17 de 1970, foi em abril de 1970, e estava no meio do caminho, quando um dos tanques de oxigênio explodiu, derrubando, inutilizando alguns instrumentos. Então a questão não era mais como pousar na Lua, mas como voltar à Terra o mais rápido possível. E eles decidiram que a melhor solução era continuar o voo para a Lua, dar uma volta em torno dela e voltar direto para um mergulho para a Terra, economizando o máximo de oxigênio. E aí tem 1000 histórias de como o oxigênio ia acabando. Foi um filme emocionante. Quem puder assistir, assista. E tudo correu como planejado. Apollo 13 retornou com segurança, sem maiores complicações. A causa da explosão nunca foi determinada, embora várias explicações oficiais tenham sido feitas. Aí teve a 14, a 15, a 16 e a 17, que foi a última, né? Retornou em 19 de dezembro de 1972, né? E foi a mais longa missão, a maior distância percorrida, né, pelos astronautas com o Jeep. E o programa espacial americano foi um sucesso muito grande, embora tivesse acontecido vários acidentes. Tem uma lista gigantesca de acidentes. E o mais interessante aqui para o nosso tema, né, porque é sobre ETs, sobre UFOs e sobre os astronautas do passado. Ele vai chegar lá no livro dele, vai falar sobre a constante de Nínive, vamos falar sobre os sumérios e o que eles têm a ver com tudo isso. Então ele conta que os astronautas não se limitaram a testar equipamento e fazer experiências. Eles viram coisas durante suas missões que não podiam ser discutidas com ninguém fora da NASA. E é muito difícil obter qualquer informação específica da NASA, que ainda exerce um controle muito rígido sobre qualquer divulgação desses eventos até hoje, desde 1979, quando ele publicou esse livro. Então ele fala, os objetos voadores, se você quiser chamá-los por esse nome, e toda vez que isso acontecia, os astronautas informavam ao controle da missão, que então ordenava silêncio absoluto. Ele diz o seguinte: eu acho que Walter Schirra, a bordo da Mercury 8, foi uma das primeiras missões do projeto Mercury lá atrás, foi o primeiro astronauta a usar o codinome Santa Claus, que é Papai Noel, para indicar a presença de discos voadores ao lado das cápsulas espaciais. No entanto, suas notificações foram mal notadas pelo público em geral. E foi um pouco diferente quando James Lovell, a bordo do módulo de comando da Apollo 8, aí já o projeto Apollo, saiu de trás do lado escuro da Lua e disse para que todos ouvissem muito bem, de forma clara: fomos informados de que Papai Noel existe. Mesmo que isso tenha acontecido no dia de Natal em 1968, muitas pessoas sentiram um significado oculto naquelas palavras que não eram difíceis de decifrar. James McDavid foi aparentemente o primeiro a fotografar um objeto voador não identificado em 1965, quando sobrevoava o Havaí a bordo da Gemini 4. Essa foto apareceu, eu não consegui mais pegar. Eu vou caçar essa foto. Eles tiram, deve ter em algum livro, eu vou dar uma pesquisada, ver se acho essa foto. Ele foi em cima do Havaí. Ele dizia que os OVNIs pareciam cogumelos gigantescos com um sistema de propulsão, mostrando claramente um brilho na parte inferior. No ano seguinte, em 12 de novembro de 1966, James Lovell e Edwin Aldrin, na Gemini 12, também viram 2 OVNIs a pouco mais de 800 metros da cápsula. Estes foram observados há algum tempo, fotografados repetidamente. O mesmo aconteceu com Frank Borman e James Lovell na Apollo 8, na véspera do Natal de 1968. E com Thomas Stafford e John Young a bordo da Apollo 10 em 22 de maio de 69. E finalmente, quando a Apollo 11 fez o primeiro pouso lunar no Mar da Tranquilidade, apenas momentos antes de Armstrong descer a escada para pisar na Lua, os 2 OVNIs pairaram no alto.
Edwin Aldrin tirou várias fotos dele. Algumas dessas fotografias foram publicadas na edição de julho de 1975 da revista Modern People. A revista não diz de onde tirou essas fotos, sugerindo vagamente que era uma fonte japonesa. E falou-se então que a missão Apollo 13 levava um dispositivo nuclear que poderia ter sido acionado para fazer medições da infraestrutura da Lua e cujas detonações apareceriam nos gráficos de vários sismógrafos de registro. Aí tem muita especulação de que eles iriam detonar para poder destruir algumas instalações que existem por lá, e vai por aí. Então daí nós tivemos a explosão do tanque de oxigênio, né? Também tem aí a lenda de que foi um OVNI que causou a explosão desse artefato nuclear, que eles não iam admitir uma explosão nuclear na Lua, que poderia colocar em perigo alguma base, alguma instalação que estivesse por lá, temporária ou não. E aí vamos conversar várias vezes sobre isso, que o assunto é muito empolgante. Eu gosto muito. Já mostrei a vocês no vídeo passado as instalações de treino, como é que eles faziam gigantescas maquetes, simuladores de voo, o cara como se estivesse pilotando a nave mesmo, tem filmes sobre isso. E muita foto foi feita em estúdio. E aí a turma fica dizendo, filmaram tudo em estúdio, filmaram tudo. Não. A NASA usou para propaganda fotografias que foram feitas em estúdio, porque a fotografia na Lua, naquela época, era muito ruinzinha. Tem muita especulação sobre isso, mas os outros países já andaram por lá, já filmaram, já fotografaram, já viram as naves, os restos mostrados, o Jeep lunar está lá com o rastro dele. Tem fotografias, eu vou selecionar alguma dessas para vocês nos futuros vídeos, para mostrar. Tecnologia existia assim. Hoje estamos muito melhor, mas a política está aí. Conflitos para todo lado. Porque quem dominou o poder dessa grande nação, vamos dizer a minha avó, tem parte com o capeta. Demais. Terrível. Pois é. Nós vamos falar dessa turma cabeçuda no decorrer desses vídeos. Nós vamos chegar lá. Tem alguma coisa aí, né? Mas continuando lá com os nossos amigos astronautas, é porque nós vamos chegar em Nínive e vamos chegar na Suméria. Tem tudo a ver. E os cabeçudos também. Tem o caso do astronauta Gordon Cooper, que despertou a curiosidade por mais de um motivo. Ele foi piloto do projeto Mercury, que foi o primeiro projeto. Mercury, depois Gemini, depois Apollo, até o ônibus espacial. Isso em 1963, eu tinha 12 anos de idade, hein? E depois do projeto Gemini, em 1965, ele era um dos melhores pilotos espaciais que existiam na época. Mas ele não tinha voado na nave Apollo até então, né? O Gordon Cooper. Então ele conseguiu ver e fotografar também. Mas ele abandonou depois a NASA, ele virou fabricante de paraquedas. Abandonou completamente o programa espacial e nunca contou a ninguém fora da NASA o que ele viu no espaço. Então, mas alguém acha também, muita gente acha que a NASA pode tê-lo removido dos voos da Apollo porque ele viu demais. E também é curioso que esse homem, que não é apenas um astronauta, mas também era um cientista fantástico, tenha se tornado um firme crente, né, na vida e nas civilizações extraterrestres. E acreditava, sim, também, que nós tínhamos recebido visitantes espaciais e que eles existem há muito tempo, desde o passado mais distante até hoje. O Gordon Cooper também participou de uma expedição arqueológica à América do Sul, onde se descobriu restos de uma civilização muito antiga e muito avançada, com mais de 5.000 anos de idade, né? Então, durante milhares de anos, né, nós vemos que essa turma teve por aqui. Temos gente especializada, e ele não é o único não, tem mais astronautas que largaram tudo para poder se dedicar, dos primeiros, à pesquisa desse tema, de que nossa história está completamente errada e que nos esconderam tudo e estão continuando a esconder e estão tentando apagar o que tem. Então nós vamos ver que todos os cientistas ficaram impressionados em descobrir segredos das estrelas se movendo nos céus, e por milênios eles se esforçaram para descobrir os segredos desse relógio maravilhoso, esse relógio celeste. Todas as nossas civilizações sempre eram obcecadas pelo espaço, pelas estrelas, pelo Sol, pela Lua. Então esses observadores do céu, eles perceberam durante um período de tempo muito longo, é claro,
abrangendo milhares e milhares de anos, deveria existir um mecanismo para representar, para codificar o movimento desses corpos celestes. Ao final de um período muito grande também, todos os corpos do firmamento se encontrariam novamente em suas posições originais na faixa do zodíaco. Eles observavam que os astros aparentemente se moviam durante um período muito longo, que depois retornavam ao mesmo ponto. Essas observações foram feitas ao longo de milhares e milhares de anos. Eles foram anotando, marcando, criando observatórios, alinhando seus monumentos. Então esses astrólogos e matemáticos, né, chamaram esse período da Grande Constante, ou o Grande Ano, que tem a ver com o hinduísmo, viu? Tem a ver com o calendário maia, com o calendário hindu, mas eles não sabiam que esse número existia, que existia um número chamado a Grande Constante, né? Que esse número era uma impossibilidade que ele existisse, mas depois eles descobriram que as civilizações mais antigas conheciam esse número. Ele havia sido calculado dezenas de milhares de anos antes do seu tempo para ser usado pelas primeiras civilizações. Mas depois tudo isso se perdeu e foi esquecido à medida que desastres naturais, cataclismos, guerras destruíram uma civilização após a outra. Os astrólogos tentaram em vão encontrar a Grande Constante e finalmente desistiram. A astrologia e a astronomia caminhavam juntas, não agora que as ciências depararam as duas. E a igreja destruiu todo o conhecimento que nós tínhamos sobre astrologia e virou essa coisinha de horóscopo ridículo aí de jornal, que não tem nada a ver com a astrologia antiga. Mas aí ele continua aqui no livro dele, o Chatelain, que por uma cadeia de estranhas coincidências, o número mágico foi encontrado em uma velha tábua de barro, de argila, lá na cidade de Nínive. Ele fala sobre que por volta dos meados do século XIX, havia um cônsul francês, o Paul Émile Botta, em Bagdá, no Iraque, onde hoje é o Iraque, né? Que eles tinham muita coisa para fazer. Ele era cônsul, então ele, para matar o tempo, ele fazia longos passeios a cavalo pelo deserto e pelas colinas que cercavam Bagdá. E ele notou que alguns montes tinham sido eram perfeitamente arredondados, né? E que não poderiam ter sido feitos pela natureza. Além disso, fragmentos de cerâmicas antigas eram encontrados em muitas dessas colinas, indicando que esses locais eram antigas habitações humanas. E um dia, em 1840, Botta cedeu ao desejo de desenterrar um dos montes redondos para ver o que havia dentro. E ele começou a escavar a colina de Kuyunuk, no rio Tigre, nos arredores de Mossul, onde aconteceram combates incríveis há poucos anos. Além da usual cerâmica quebrada, ele encontrou um grande número de tabuletas de argila em diferentes tamanhos, a maioria medindo 17 por 22 centímetros, e ele descobriu outras mais tarde, né, de várias dimensões, mas todas muito parecidas. Essas tabuinhas eram cobertas com caracteres cuneiformes, produzidos com estilete angulado, que naquela época ninguém ainda tinha conseguido decifrar exatamente o que elas falavam. As inscrições cuneiformes foram descobertas pela primeira vez durante o século XV. Nas ruínas de Persépolis, na Pérsia, antiga capital do rei Dario. E em 1472, o embaixador de Veneza da corte persa, Giosafá Bárbaro, descreveu essas tábuas, assim como fez também em 1602 Antônio de Gouveia, embaixador de Portugal, na mesma corte. E o explorador Pietro della Valle, que trouxe para a Europa as primeiras amostras dessas tabuletas cuneiformes. Você vê que a coisa vai lá atrás, não é com Sitchin, não. Sitchin só pegou depois o que já estava pronto e fez uma releitura maravilhosa. Gosto muito do Sitchin, mas ele não é nenhum pioneiro nessa história, não. Então, finalmente, ninguém naquela época conseguia entender o que estava escrito. Né? O Chatelain fala, foi felizmente que ninguém entendia, porque se o Papa, que tinha poder naquela época, tivesse lido a mensagem e descoberto que a Terra que girava em torno do Sol, ou que a versão bíblica do dilúvio não passava de um pálido reflexo da saga de Gilgamesh, ou que grande parte do Gênesis foi inspirada em lendas sumérias, não é difícil imaginar o que teria acontecido com as antigas tabuinhas de barro. E as pessoas que encontraram a leram. E todo mundo para a fogueira, né? Não sem antes ser torturado, né? Aquela convia que eles adoravam isso. Tudo psicopata. Não adianta esconder, não. A igreja foi cruel, e cruel demais. Terrível. Foi um desastre. Atrasou toda a nossa evolução em 2000 anos.
Então, se eles pudessem ler o que estava escrito naquela época, todo mundo teria dançado e as tabuletas teriam sido quebradas, como eles faziam com tudo. E tentam fazer de novo. Estão tentando apagar a nossa história. Estão tentando, estão aí. Tudo que está acontecendo agora é aquilo que o David Icke e os grandes conspiranoicos sempre falavam. Que os globalistas iam tentar dominar tudo. E apagar o que existia. Queimar museus, né? Aí no Rio de Janeiro, queimaram o museu inteiro. Não sobrou nada, cara. Um dos mais fantásticos museus do mundo. Não sobrou nada. Eu conheço muito bem quem estava lá administrando aquele museu. Muito bem. Tudo tem a ver com política. Não tentaram queimar a Notre Dame? Por isso que os museus agora são vigiados, está armado até os dentes, com um sistema de segurança. O Louvre tem quanto tempo? Os museus de Berlim, que resistiram à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, muita coisa que não pôde ser removida, foi danificada, depois restauraram, mas esconderam tudo, guardaram. O Museu Nacional no Rio de Janeiro foi um... Eu chorei naquele dia. Inclusive a Associação de Arqueologia do Havaí, né, e algumas instituições havaianas ficaram tristíssimas, porque nesse museu tinha uma capa feita com penas de beija-flor, que foi doada pelo rei Kamehameha do Havaí, se não me engano Kamehameha IV, doou para Dom Pedro II, presente, que era rei do Havaí, antes do Havaí ser derrubado, a monarquia havaiana ser derrubada pelos Estados Unidos, plantadores de cana-de-açúcar, banco, deram um golpe de Estado, derrubaram a realeza, mas essa é uma outra história. Então nós vamos ver que essas tabuinhas de barro ficaram guardadas, né? Então o cônsul Bota, ele se cansou rapidamente dos seus esforços de coletar cerâmica quebrada e o pessoal perdeu interesse, né? Lá em 1842, um jovem inglês chamado Henry Layard, ele se tornou amigo do Bota e eles eram muito parceiros né? Fumando coisas que são proibidas no Brasil e outros ingredientes. E eles ficavam juntos, mas aí ele começou a ficar doente e conversou com esse amigo dele, com o Henry Layard, sobre as escavações, e o Layard ficou interessado. Então eles começaram a voltar a fazer as escavações de novo, e Layard se convenceu imediatamente que aquilo aí era um sítio arqueológico muito interessante, digno de uma exploração séria. E é aí que entra a história da Constante de Nínive. Eles vão para Istambul, numa missão diplomática, mas eles não tinham condições, eles estavam em Istambul numa missão diplomática, então não tinha material técnico nem condições para fazer uma escavação séria. E então não aconteceu nada desse projeto. Mas ele não ficou desanimado. Em 1843 ele recebeu uma bolsa de estudos, uma bolsa de dinheiro, né, grana, financiamento, e começou a cavar a colina de Corchabá, ao lado de Koyunuk. Ele então encontrou o primeiro palácio assírio já descoberto. O Castelo do Rei Sargão II, que construiu esse edifício como sua residência de verão nas proximidades de Nínive no ano 709 a.C., depois de ter conquistado a Babilônia, né? Esse palácio rendeu uma recompensa muito rica de artefatos de baixo relevo em grandes quantidades, estátuas de leões alados, touros com asas, né? E vai por aí. A maior parte foi para o Museu do Louvre, ainda bem, senão o ISIS tinha quebrado tudo agora há pouco tempo, né? Então, com exceção de um barco cheio de tesouros que afundou no meio do rio Tigre, né? Soltou da correnteza e afundou, infelizmente. Mas o pessoal diz que o europeu levou e está guardado. Se tivesse lá, eles estavam quebrando tudo, como quebraram. Como quebraram. Vocês viram aí pela televisão, todo mundo viu. Destruíram tudo, que para aquela religião não interessa a história. Só deles. Tá? Então vamos lá, é isso aí. Eu vou continuar com esse papo no próximo vídeo, porque não vai ficar muito longo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, né? Nós estamos ainda nesse período, é muito bom, porque nós ficamos às vezes 2, 3 anos sem nos ver. Ninguém se encontra, é complicado. Tivemos os 2 anos do Fica em Casa, foi terrível. Então, agora nós estamos numa outra confusão, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, então vamos viver como se não houvesse amanhã mesmo. Vamos nos reunir, vamos festejar a vida, encontrar a família, porque amanhã a gente pode estar preso de novo, por vários motivos. Porque essa turma é ruim, eles são perigosos, eles são do mal. Eles não vão desistir muito fácil.
Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos agora. Está chegando o inverno, o senhor lá já da Rússia já apertou a porca mais um pouquinho do gás. Vai ficar frio daqui a pouco. E a Holanda paga o gás mais caro da Europa. Vamos ver essa queda de braços, quem é que vai ganhar. Estão aí esperando a turma dos ETs do Corey God, né, do Astar Sheran, da Virgem de Shostokova. Qualquer um que estiver escutando aí, dá uma olhadinha para a Terra. Né? Está precisando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até final de semana que vem. E tudo correr bem. Estaremos aqui batendo mais um papo. Vou continuar com essa história para explicar a vocês o que é que essa história toda da Constante de Nínive tem a ver com os nossos antepassados que vieram do espaço ou de outra dimensão. Até lá. Fiquem na paz.